Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nesta preparação para a prova de analista do Tribunal Regional do Trabalho, Direito Civil, está lá no seu edital, LINDB. E como eu disse lá no início, tá, nós vamos caminhar até a aplicação da lei, porque tem, de fato, os últimos artigos mais recentes, só que eles estão vinculados ao direito público, e eu entendo que um professor de administrativo, né, tenha mais conhecimento, mais autoridade para trabalhá-los com vocês. Então nós vamos aqui analisar a LINDB até a aplicação da lei, no tempo e no espaço. No espaço também de forma superficial, porque pega bastante de direito internacional. E se você está chegando agora nas nossas aulas, nessa playlist preparada para a prova de analista do TRT, só para entender um pouquinho melhor a nossa dinâmica, o objetivo dos nossos encontros não é aprofundar o conteúdo, né, detalhar questões jurisprudenciais, doutrinárias, teorias, mas de forma rápida, objetiva, expor os principais temas, analisar a lei, né, explicar de forma simples, direta, alguns institutos e resolver questões. Né? Até porque essas questões, esses temas mais pontuais, representam aí a imensa maioria das questões para uma prova de analista do TRT. Tá? Então nós não vamos gastar tempo aqui cansando com teoria e aprofundando, sendo que uma chance muito pequena de cair, talvez confundindo aí a sua mente. Tá? Nós estamos utilizando uma metodologia um pouquinho diferente. Forma expositiva rápida, pontual e resolução de questões. Perfeito? Então, vamos lá. Última aula sobre LINDB. Aplicação da lei, artigos 6º e seguintes. Nós dividimos o estudo da aplicação da lei, aqui na LINDB, em dois blocos. Aplicação da lei no tempo e aplicação da lei no espaço. Ou seja, até quando eu posso aplicar a lei na solução de um conflito? A partir de quando eu não posso mais aplicar? A partir de que instantes eu começo a aplicar a lei nova? Posso utilizar uma lei que já foi revogada? Não posso. A lei nova pode ser aplicada a algo que aconteceu antes da sua entrada em vigor. Então a questão é tempo. A questão é tempo. E sobre a questão tempo, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 36, diz o seguinte, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E a LINDB, a Lei de Introdução, no artigo 6º, nos informa que a lei terá vigor imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Partindo aqui desses dispositivos, sobre a aplicação da lei no tempo, nós costumamos afirmar o seguinte, que dois princípios norteiam o tema. O princípio da imediaticidade e o princípio da irretroatividade. Essas são as duas regras gerais sobre a aplicação da lei no tempo. Imediaticidade e irretroatividade. A ideia é a seguinte, a lei, uma vez em vigor, ela passa a ser aplicada imediatamente, sem retroagir, sem voltar ao passado, sem alcançar aquilo que aconteceu antes do seu vigor. Então nós temos aqui duas regras, dois princípios norteadores do tema, imediaticidade e retroatividade. E para a hora da prova, olha como você tem que se ater aos detalhes.
Pelo princípio da imediacidade, nós temos que a nova lei ela produzirá efeitos imediatamente após a sua entrada em vigor. E dessa maneira, a nova lei, ela alcança, isso aqui cai em prova, senhores, ela alcança fatos pendentes e fatos futuros. A lei, ela é aplicada, a lei nova, ela é aplicada, então logo entra em vigor. Portanto, ela alcança tudo aquilo que acontecer depois do seu vigor, que são os fatos futuros. Mas ela alcança também aquilo que começou antes e ainda não acabou. Fatos pendentes. Por exemplo, quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, nós tínhamos milhares de processos em curso Brasil afora. Em curso. Processos em curso. Milhares de processos que foram iniciados na vigência e vigor do Código antigo, do Código de 73, e que não haviam acabado ainda. Estavam pendentes, estavam em curso, quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor. E aí surgiu a pergunta: quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, em 2016, qual código deveríamos aplicar aos processos em curso? Porque tudo bem, aos processos que começaram depois de 2016, seria um novo código. Perfeito. Mas e aqueles processos em curso? Que foram iniciados no Código de 73 e ainda não julgados com trânsito em julgado. Processos pendentes. Qual código aplicar? O novo código. A nova lei, pela ideia de imediaticidade, ela será aplicada imediatamente após a sua entrada em vigor, alcançando fatos futuros, mas também os pendentes. Como regra, porém, ela não atinge aquilo que já passou, aquilo que começou e concluiu no passado. A nova lei, como regra, ela não alcança fatos pretéritos. Isso decorre do princípio da irretroatividade. Mas a verdade é que esse princípio da irretroatividade, ele não é absoluto. Ele comporta exceção. E aqui eu não estou preocupado com o direito penal, hein? A lei retroage em bonam parte, em benefício do réu. Não, nossa matéria é direito civil. Aqui nós vamos considerar o seguinte, que a lei ela pode retroagir quando expressamente determinar a sua retroação, a sua retroatividade. Só que, ainda que retroaja por expressa previsão, a nova lei não poderá atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É o que a Constituição Federal e o artigo 6º da LINDB está nos dizendo. A lei entra em vigor, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, ainda que retroaja por expressa determinação, não poderá atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ah, professor, mas o que é isso? O ato jurídico perfeito é aquele ato consumado de conformidade com a lei vigente à época. E que agora não pode ser mais atingido pela nova lei. Por quê? Porque ele foi perfeitamente praticado, de acordo com a lei que estava em vigor. A lei que estava em vigor me autorizava a casar com aquela pessoa. Aí vem uma lei nova. Veja bem, a lei que estava em vigor me autorizava a casar com aquela pessoa e eu casei. Ato jurídico perfeito. Vem a lei nova e diz que eu não poderia ter me casado com ela. Essa lei nova não pode me atingir. Eu tinha um terreno, construí
né, de forma adequada, conforme a lei que estava em vigor na época, um predinho. Ato jurídico perfeito, a lei me deixava e eu cumpri com aquilo que a lei determinava. Vem uma nova lei e muda a regra do jogo. Essa lei nova não pode me atingir, porque aquele ato jurídico foi perfeitamente praticado. Eu celebrei um contrato nos seguintes termos, porque a lei deixava. Vem uma lei nova e muda a regra do jogo. Ela não pode me atingir porque aquele ato foi perfeitamente praticado à luz da lei que estava em vigor. Já o direito adquirido é aquele direito, veja, não é um ato jurídico, talvez até tenha decorrido de um ato jurídico, mas estou falando aqui do direito. Aquele direito que já foi incorporado ao patrimônio ou à personalidade do titular, cujo fato gerador ocorreu na vigência da norma anterior e que não pode mais ser retirado, não pode ser mais extinto. De acordo com a lei que estava em vigor, eu tenho direito a isso, eu adquiri esse direito, eu preenchi todos os requisitos desse direito. Agora vem uma lei nova e muda a regra do jogo. Eu não posso ser atingido porque eu já adquiri o direito. Aqui, vocês vão observar, eu nem coloquei todas as questões, mas se você fizer uma limpa lá no QConcurso, você vai perceber que o maior exemplo de direito adquirido cobrado em provas é a aposentadoria. Eu preenchi todos os requisitos para aposentar. Adquiri o direito de aposentar, mas não aposentei ainda. Mas eu já preenchi todos os requisitos. Aí vem uma lei nova, muda a regra do jogo. De acordo com essa lei nova, eu preciso trabalhar mais tantos anos. Essa lei nova não me atinge. Porque eu já preenchi à luz da lei antiga e durante a vigência da lei antiga os requisitos para aposentar. Então eu adquiri o direito. Eu adquiri o direito. A lei nova não pode me tirar esse direito adquirido. E coisa julgada é aquela decisão judicial da qual não cabe mais recurso. O processo acabou. O processo acabou. Seja porque você perdeu o prazo para uma apelação, ou porque os recursos acabaram. Essa decisão não pode mais ser impugnada. Então nós vamos dizer que essa decisão ela fez coisa julgada. Se o processo já acabou com decisão de mérito transitada em julgado, vem uma lei nova, cria uma nova regra, eu não posso reabrir aquele processo. Ele transitou em julgado, a decisão de mérito ali proferida transitou em julgado. Beleza? Existe ainda um outro fenômeno relacionado à aplicação da lei no tempo, que é o fenômeno da ultratividade. A ultratividade ela acontece quando a lei já foi revogada, mas a gente continua a utilizá-la em algumas situações. Então ela ultraage. Veja, quando a lei nova atinge fatos pretéritos, ela retroage. Agora, quando a lei antiga, já revogada, continua a ser utilizada naquele caso específico, ela ultraage. A gente chama isso de ultratividade, fenômeno jurídico que faz com que a norma já revogada continue a produzir efeitos em situações específicas que ocorreram durante sua vigência. Nós temos vários exemplos aí no direito afora, né, com relação à enfiteuse, que não existe mais no Código Civil, mas foram construídas durante o Código Antigo, e aí eu continuo aplicando o Código Antigo. Com relação à norma sucessória, o Código Civil me diz que eu aplico a norma sucessória material em vigor à época da morte. Então, se eu morrer hoje e daqui 2 meses mudar a regra sucessória, a regra revogada é que vai ser aplicada, ela vai ultraagir. E outros tantos exemplos que nós encontramos legislação afora. Perfeito? Caminhando por final, a aplicação da lei no espaço. Aí muda a história. Onde eu posso aplicar a lei? Posso aplicar a lei brasileira fora do Brasil? Posso aplicar a lei estrangeira no Brasil? Não posso? Onde? Geografia. Onde nós aplicamos a lei? O Brasil adota o princípio da territorialidade. Por esse princípio da territorialidade, nós vamos aplicar no Brasil a lei brasileira. Eu não vou aplicar a lei estrangeira aqui como regra. Princípio da territorialidade, até por uma questão de soberania. Nós vamos aplicar em território brasileiro a lei brasileira. Só que essa territorialidade ela é mitigada na medida em que comporta exceções.
Nós temos algumas exceções. Eu gosto muito da exceção do artigo 10, parágrafo 1º. Olha o artigo 10 da LINDB. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos seus bens. Então, sujeito que morreu tinha domicílio no Brasil, eu vou aplicar a lei brasileira, meu cara. Eu vou aplicar a lei brasileira. Territorialidade. Mas aí vem o parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, então eu tenho bens de estrangeiros no Brasil, situados no país, será regulado pela lei brasileira. Territorialidade. Italiano morreu, deixou bens no Brasil. Vou aplicar qual lei? Vou aplicar a lei brasileira. Territorialidade. Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Ou de quem os represente. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Aqui eu tenho uma exceção à territorialidade. Imagine você que uma brasileira se casou com um italiano. E aí eles se mudaram, eles viveram no Brasil um tempo, né, compraram bens, imóveis, gado, etc. Se mudaram para a Argentina, na Argentina tiveram 2 filhos, depois voltaram para a Itália, na Itália o sujeito morreu. E tem bens aqui no Brasil. A regra geral é que esses bens, eles serão partilhados conforme a lei brasileira. Mas se a lei italiana for mais benéfica para a esposa brasileira, aí eu posso aplicar a lei italiana. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge, ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúgio. Se a lei pessoal do morto for mais benéfica para a viúva brasileira, para os filhos brasileiros, aí eu posso aplicar a lei do decúgio, no nosso exemplo, a lei italiana. Vamos resolver algumas questões? Prova da 20ª região, TRT da 20ª região. Com autorização de lei, a empresa Z descarta resíduos sólidos em área próxima a uma represa. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil. Se revogada a lei que autoriza o descarte nesta área, a empresa Z não poderá continuar a fazê-lo, pois a lei nova possui efeito imediato e a empresa Z não tem direito adquirido, devendo adequar-se ao novo regime. Não poderá continuar a fazê-lo, pois embora a empresa Z tenha direito adquirido, a lei de ordem pública tem efeito retroativo. Poderá continuar a fazê-lo, pois a empresa Z tem direito adquirido, o qual obsta o efeito imediato da lei nova. Acabei já colocando aqui a resposta. Vamos para D. Não poderá continuar a fazê-lo, pois a empresa Z tem direito adquirido, o qual obsta o efeito retroativo da lei nova, e não poderá continuar a fazê-lo, pois de acordo com as normas de introdução às leis do direito brasileiro, a lei nova possui efeito retroativo, seja de ordem pública ou não, e a empresa Z não tem direito adquirido, devendo adequar-se ao novo regime. Aqui, senhores, é aquilo, né? Às vezes a pessoa estuda tanto e perde o senso. Pessoal, nós estamos falando de uma empresa que tinha autorização para fazer descarte de resíduos numa represa, numa área próxima à represa. Vem uma lei e diz que ela não pode mais fazer. Senhores, não faz nem sentido nós considerarmos aqui a ideia de direito adquirido. Não faz. Você imagina, agora, enquanto essa empresa existir, eu vou continuar poluindo ali o leito do rio. Senhores, essa aqui é uma atividade que se desenvolve ao longo do tempo e que eu preciso de autorização constante. Não dá para nós imaginarmos aqui, né, a premissa de direito adquirido. Ele vai ter que se adequar à nova lei. Ela não pode continuar a fazer. A lei nova vai ser aplicada imediatamente. Ela vai precisar se adequar a essa nova lei. Não dá para falar em direito adquirido aqui.
Não perca de vista também o senso, né, de realidade, né? Olha aqui essa questão da 20ª região. Maria trabalhou durante um tempo previsto, em legislação pertinente, para pedir sua aposentação. Viu só? Aposentadoria. Não obstante, optou por continuar trabalhando, deixando de formular o pedido de concessão do benefício. Ela trabalhou durante o tempo previsto em legislação para pedir aposentação. Caso a lei nova altere as regras para aposentação, Maria poderá alegar direito adquirido ao benefício, mas esse se regerá pela lei nova, a qual tem efeito imediato. Poderá alegar direito adquirido ao benefício que será regido pela lei revogada. É isso, ela já preencheu os requisitos para aposentação. Ela adquiriu o direito de aposentar. Não o direito de poluir o rio, como no outro caso. Não, é o direito de aposentar. A lei nova não pode retirar esse direito que já foi inserido em sua personalidade, que já foi agregado em sua personalidade. Vai ser regido pela lei antiga. TRT 23ª região. Objetivando construir uma casa, Cássio adquiriu o terreno, no qual existe um pequeno riacho. Depois da aquisição, entrou em vigor lei proibindo a construção em terrenos urbanos nos quais haja qualquer tipo de curso d'água. Referida lei possui efeito imediato, atingindo Cássio, porque a lei de ordem pública se sobrepõe ao direito adquirido. A nova lei possui efeito retroativo, por tratar de meio ambiente, mas não atinge Cássio, porque a lei é de ordem pública não se sobrepõe ao direito adquirido. Imediato, atingindo Cássio, porque este não possui direito adquirido. Retroativo, por tratar de meio ambiente, atingindo Cássio, porque a lei de ordem pública se sobrepõe ao direito adquirido. Imediato, mas não atinge Cássio, porque a lei de ordem pública não se sobrepõe ao direito adquirido. Senhores, ele não tem direito adquirido. Ele adquiriu o terreno, não começou a construir nada ainda. Né? Se ele já tivesse construído e aí viesse a lei, talvez a gente conseguisse falar lá em ato jurídico perfeito. Olha, eu fiz tudo que a lei me exigia à época. Agora vem uma nova lei mudando a regra do jogo. O ato que eu pratiquei foi um ato jurídico perfeito. Agora, aqui não. Ele comprou o terreno. Não tinha nada nesse terreno ainda. Então, não há de se falar aqui em direito adquirido ou ato jurídico perfeito, né? No direito civil, a lei nova tem efeito imediato, mas deve respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, incluindo os negócios sujeitos a termo. Termo nós vamos falar em direito civil, tá correto, tem que respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido. Negócio jurídico a termo é um negócio jurídico que está sujeito a um evento futuro certo. Tá? E aí, lá no negócio jurídico a termo, nós vamos aprender que já tem direito adquirido. No condicional, não. Mas no negócio jurídico a termo já tem direito adquirido. Isso, aula de direito civil, nós vamos falar a parte geral, negócios jurídicos, tá? Mais uma questão, 15ª região. Osmar obteve provimento judicial autorizando matrícula em curso de ensino superior, independentemente do pagamento de quaisquer taxas, por sentença da qual não cabe mais recurso. No entanto, enquanto frequentava o curso, sobreveio lei municipal, determinando que todos os estudantes do ensino superior deveriam pagar a taxa destinada à alfabetização de adultos carentes. Osmar não será atingido pela lei nova em razão da proteção conferida à coisa julgada. O processo já acabou, não cabe mais recurso. A lei nova não pode atingir um processo que já foi concluído por decisão de mérito transitada em julgado e que não é mais impugnável. Coisa julgada. Mais uma. Rian, inglês, em uma de suas viagens a lazer pelo Brasil e pelo estado do Espírito Santo, conheceu Perla, brasileira nata, e ambos iniciaram um relacionamento amoroso e casaram-se na cidade de Vitória, onde residiram por cerca de 10 anos e adquiriram um imóvel residencial de alto padrão e 2 conjuntos comerciais. Do relacionamento entre Rian, inglês, Perla, brasileira nata, nasceram Pedro e Mariana, também na cidade de Vitória. No mês de janeiro de 2012, Rian e Perla mudaram-se definitivamente para a Inglaterra. E no mês de julho, Rian faleceu em decorrência de um
infarto fulminante. Nesse caso, em regra, a sucessão de bens amealhados pelo casal e que estão no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, se a lei inglesa não for melhor para os brasileiros aqui, né? Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Perfeita aplicação da lei no tempo. E assim a gente conclui o estudo da LIDB. Lembrando que é um estudo pontual, objetivo, com resolução de questões. Nossa metodologia é um pouquinho diferente. Não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, traga novas questões. Traga novas questões aí no comentário. Se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @profstanleycosta. Grande abraço. Nos vemos em mais aulas de Direito Civil aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.